Senhor presidente, Exalcir, senhoras e senhores deputados, o Giovanni Queiroz falou exatamente um dos assuntos que eu iria falar, obviamente com bem menos propriedade, mas no final eu toco nesse assunto. Como eu vou passar, senhor presidente, a próxima semana fora do Brasil, devo viajar hoje, eu peguei aqui já os discursos da semana, porque dizem que o deputado não trabalha e eu trabalho antecipado. Eu já vou preparando os discursos antecipados, então eu gostaria que Vossa Excelência desse a divulgação nesses discursos que eu vou passar aqui, como por exemplo, medicamentos e energia, eles foram os responsáveis, eles puxaram a inflação nos últimos meses. A gente mostra aqui que, enquanto a inflação do mês é em média de 0,5% ou menos, os medicamentos e a energia foram a quase 3%. Segundo pronunciamento, é que as juntas, as empresas pequenas, a gente às vezes não prestigia, não valoriza uma empresa pequena, e eu estive olhando aqui, elas juntas, elas representam mais de 90% do emprego, da renda, da receita do Brasil. Eu gostaria também de ver esse pronunciamento divulgado. Outro é que problema de leilões das ferrovias. Eu fui ferroviário, nasci dentro de uma estação de trem, costumo dizer isso aqui, fui telegrafista do trem, maquinista, e eu vi acabarem-se as ferrovias no Brasil. Os leilões, se você for olhar, deputado Giovanni Queiroz, é uma vergonha dos leilões que foram feitos e ainda fazem das ferrovias brasileiras. Ainda bem que um projeto de minha autoria que se tornou lei, a lei 9060 foi de um projeto de minha autoria, traz a ferrovia para o Nordeste, que é a ferrovia transnordestina. Também aqui, já que eu falo em ferrovia, eu faço um grande discurso sobre os policiais ferroviários, criados aqui por nós na Assembleia Nacional Constituinte. São desvalorizados, desprestigiados. São eles, presidente Giovanni Queiroz, que estão nas malhas ferroviárias do Brasil, principalmente nos metrôs. Você vê os metrôs de São Paulo, Rio de Janeiro e todas as grandes cidades e capitais brasileiras, milhões de pessoas passam ali, pouquíssimos policiais ferroviários, e a gente vê emperrado aqui no Ministério do Planejamento, no governo, a regulamentação desse dispositivo da Constituição, que são os policiais ferroviários federais. Também um discurso que eu falo aqui das frutas da minha região, da região do Rio São Francisco. Vossa Excelência falou das emancipações. Quando prefeito, eu estava começando a ser deputado em 82, Vossa Excelência, prefeito numa grande cidade, aliás, um grande e amplo município lá na Amazônia, no Pará, e emancipou uma parte, quer dizer, deu vida a uma parte, a um distrito desse seu município, que hoje é um grande município. Aqui, quando eu falo nas frutas, eu sempre falo na capital do vinho e da uva do Nordeste. O Papa, quando veio ao Brasil, ele saboreou os bons vinhos brasileiros, para não beber aqui um vinho da Alemanha ou da Itália, e o vinho escolhido por ele foi o Rio Sol, que é de Lagoa Grande, no estado de Pernambuco, um distrito emancipado quando eu fui deputado estadual. E alguém diz aqui que é demagogia um deputado defender o retorno aos estados para a criação, a emancipação de municípios. Aqui eu estou mostrando as novas frutas do Nordeste que serão expostas agora na FENAGRE, que acontecerá nos dias 28 a 31 deste mês de maio em Petrolina, um ano em Petrolina, outro ano em Juazeiro, e a gente vê aqui a romã, a pera, a lixa, a rubutã e outras frutas que são de outros países,
países frios sendo produzidas lá na região de Petrolina, de Lagoa Grande, de Santa Maria. Também, senhor presidente, um pronunciamento aqui que seria para a semana que vem, mas como eu vou viajar eu tenho que apresentar hoje, é mostrando aqui que o álcool mata hoje no mundo mais do que AIDS, mais do que câncer. São 3.300.000 pessoas, quer dizer, uma pessoa em cada 20 minutos é morta no mundo com efeitos do álcool, que ele tem mais de 200, o álcool provoca mais de 200 doenças. Beber é bom, eu quando tenho um tempinho eu tomo aí uma meiota e mil de tripa, mas com muito cuidado. Agora, se beber de uma maneira irresponsável, como também o tabagismo, fumar, que é uma coisa boa quando você não tem o que fazer, numa noite de festa aí, acender um charuto, jogar aquela fumaça lá para fora, agora para dentro não, que aí você não se dá bem. E também tem dois registros aqui que a gente não gosta muito de fazer, mas falecimento de um grande pesquisador pernambucano, o Iedo Maranhão, faleceu agora no dia 14, e hoje pela manhã recebemos uma notícia do falecimento de seu Pedro Delmiro, lá em Salgueiro, um grande amigo, vizinho nosso lá de Salgueiro, fui seu vizinho de residência e também do nosso empreendimento. Eu quero deixar a família de seu Pedro Delmiro e do Iedo Maranhão também os nossos sentimentos. E fazer aqui um registro que ontem, o desembargador Alberto Nogueira Virgínio, que vem de uma família de juízes, seu pai juiz, desembargador, ele juiz, desembargador, o irmão Cláudio, também desembargador em Pernambuco, o Flávio, que é meu primo, Flávio Patriota, seu cunhado, ele foi eleito ontem presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, ao doutor Alberto, a sua família, e o doutor Alberto também é um homem preparado para vir como ministro a qualquer tempo aqui para os tribunais superiores do Brasil, pela sua competência, um juiz que nasceu lá pertinho da minha querida Sertânia, em Afogados da Engazeira, o Alberto Nogueira. Deixamos para a sua família, para ele e para o mundo jurídico de Pernambuco os nossos parabéns por essa ascensão. E por outro, senhor presidente, fazer aqui alguns registros. Primeiro, complementando o que falou aqui o nosso presidente Giovanni Queiroz, com certeza quando a gente procura devolver uma coisa que foi errada, feita aqui na Assembleia Nacional Constituinte, e se olharem aqui nos anais, 87, 88, Gonzaga Patriota brigando, como é que se traz dos estados para a União a criação de um município lá no Pará, lá na Bahia, lá em Minas Gerais, do Isalci, lá em Pernambuco. Então, desde esse tempo que a gente vem lutando, só Antônio Carlos Magalhães conseguiu emancipar de lá para cá um distrito com o nome de seu filho, que foi nosso presidente aqui, o Luiz Eduardo Magalhães, depois de trazer para Brasília a dificuldade que se encontra hoje para a emancipação de um novo estado. Quando emancipamos aqui Tocantins, e antes de ontem se comemorou aqui a emancipação de Tocantins, quase que a gente emancipa, perdemos aqui por 2 ou 3 votos, o Triângulo Mineiro, ou a emancipação daqueles 2 novos estados lá no Pará, ou a emancipação daquela área que é considerada podre lá da Bahia, o Além São Francisco, que pertenceu a Pernambuco, e a gente luta pela sua emancipação, que é o estado do Rio São Francisco, e assim por diante. Eu quero dizer que a luta vai continuar, em que pese o presidente Lula ter vetado anteriormente projetos, a presidente Dilma, mal informada pelo ministro Manteiga, eu não sei botar o acento aqui, Manteiga, uma informação errada de criação de despesas, não se cria despesa, coisa nenhuma,
mas nós vamos continuar lutando para derrubar o veto da presidente Dilma, porque é uma coisa errada que ela fez, dentre tantas outras coisas erradas que vem fazendo aqui no Brasil como presidente da República. Mas, por outro lado, minha mãe me ensinou o seguinte: não tem mal que não traga um bem. Tem um projeto ruim lá do Senado, que já foi aprovado no Senado, que querem enrolar os deputados dizendo que é uma coisa boa, mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai absorvê-lo. Para a semana ele chega por aqui. Quero pedir às deputadas e aos deputados que não apresentem nenhuma emenda. Vamos aprovar este projeto da maneira como ele vem. Obviamente que não deve atender a todos os distritos que estão preparados para serem municípios, mas pelo menos a gente vai voltar aos estados que conhecem seus distritos, aos deputados estaduais, como eu fui lá em Pernambuco, para que possam emancipar esses distritos. Dizer também, senhor presidente, que tem todo o nosso apoio. E vamos falando aqui ainda, quando a gente fala em criação de municípios, a gente cita a Nascente, a gente cita Vermelho, vários municípios, dentre eles Rajada, lá em Pernambuco. Aí eu quero falar aqui para o povo de Rajada. Tem um Dino lá de Rajada que liga para mim todo dia, a professora Graça, o Edilson e tantos outros, que vamos trabalhar, vamos brigar, vamos lutar pela emancipação desses municípios através dos estrados. E já que a gente está falando aqui Rajada, Uruás, falar em Jutaí, falando em Nascente, em tantos outros, dizer que uma parceria do governo do estado, do governo federal, a lei que existe aqui também já há muito tempo de entrega da telefonia às empresas, já estão sendo construídas nesses distritos que falei aqui e em vários outros, torres da Vivo. E não venham aparecer alguém agora, quando chega, querendo ser o dono desses projetos. Está na lei que fizemos aqui, das concessões, quando se concedeu a Vivo para fazer esse trabalho de comunicação celular, ela ficou na obrigação de colocar uma torre e colocar o telefone lá em Rajada, lá em Araripina, no seu distrito de Nascente e assim por diante. Então quero dizer que o nosso trabalho valeu a pena, aqueles ofícios, aquelas idas a Recife, porque não é uma coisa grande para a gente que está aqui na grande cidade, mas é uma coisa grande para quem está lá em Rajada, receber o sinal de telefone através da Vivo e depois de outras empresas. E por outro, senhor presidente, eu quero dizer aqui que alguém faz as coisas escondidas. Eu gosto de fazer muito à vontade. Naquele tempo não tinha muita exigência, e quando eu tinha 15 anos, comprei minha primeira lambreta, uma tal de uma M4, e depois umas motinhas, e lá vem, até hoje eu sou motociclista. Você me vê chegando aqui na Câmara com o capacete debaixo do braço, e tentei durante tanto tempo fazer a Rota 66. Consegui agora, eu e meu filho, o Gênesis, que também é motociclista, e eu devo viajar para fazer essa Rota 66 durante uma semana. Apresentei aqui os projetos da semana, trabalhei a semana toda nas comissões, e devo fazer, são 4.000 e poucos quilômetros. A minha idade ainda está boa para fazer isso, 40 anos, então eu devo fazer essa Rota 66 nos Estados Unidos, durante essa semana que vem, serão 7 dias, fazer toda aquela região da Califórnia, pelas montanhas, uma moto grande, 1.700 cilindradas, Harley Davidson, e eu quero aqui dizer aos meus eleitores que durante essa semana vou estar fora de Brasília, não vou estar escondido não, estou avisando que vou. Trabalho da semana já está feito aqui, a prestação de contas, e em razão disso eu quero pedir a Deus que possa me acompanhar durante esses 4.000 e poucos quilômetros, na minha moto grande, que eu tenho direito também. São férias, depois de 32 anos de deputado, eu vou tirar essa semana de férias, perto das eleições, quando voltar aí a gente conversa. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.